Prezados ouvintes da Palavra de Deus, primeiramente quero pedir perdão pelo fato de eu, no vídeo 2, estar com um botão da camisa aqui desabotoada. Isso foi um descuido meu. Mas vamos agora recontinuar a mensagem sobre doutrina da predestinação fatalista, que é completamente errada. É contra os princípios contextualizados da Palavra de Deus. Recomecemos então com referência à análise de Romanos capítulo 9, agora a partir do versículo 27, que diz assim: Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo aqui, ele não fala da predestinação, nem para a salvação, nem para a perdição, porque o texto contextualiza com: de maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo de sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão senão os que escaparam. Jeremias 44, 14. José, quando foi designado para ser a segunda pessoa depois de Faraó, nos fatos das vacas magras e das vacas gordas, abrigou no Egito seus irmãos e lá viveram muitos anos, e o povo judeu multiplicou na terra do Egito. Um faraó que não conheceu José começou a perseguir o povo judeu a ponto de os tornar escravos. Muitos morreram, e os remanescentes, por ocasião da libertação dos hebreus da escravidão que sofriam na terra do Egito, na instrumentalidade por Deus através de Moisés, foram libertos dessa escravidão pela mão forte de Deus. Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15, que é justamente o motivo do lembrar que Deus falou em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, com referência à guarda do sábado no Velho Concerto, especificamente ao povo de Israel, Êxodo 31, versículos 12 a 18. Por causa desses remanescentes que foram libertos, já no deserto, após a travessia do Mar Vermelho, começaram a blasfemar contra Deus. E no decorrer de 40 anos no deserto, muitos cresceram e muitos no deserto, crianças, nasciam e cresciam. Por causa das blasfêmias desse povo contra Deus, dos que foram libertos da escravidão, que sofriam na terra do Egito, somente houve 2 remanescentes, Josué e Calebe, que entraram na Canaã terrena conforme promessa de Deus, que foi justamente daquela multidão toda que foi liberto da escravidão que sofria na terra do Egito. Dentre eles estavam Josué e Calebe. Os outros não morreram no deserto por prevaricarem e blasfemarem contra Deus. Além desses 2 fiéis, muitos dos que nasceram seguiram na tese dos seus pais em blasfemarem contra Deus. Só que desses que nasceram e cresceram no deserto eram remanescentes, juntamente com Josué e Calebe, que entraram na Canaã prometida por Deus. Muitos não conheciam a história, os seus pais, por prevaricarem contra Deus, passaram para eles essas informações deturpadas acerca do agir de Deus. E outros não creram nisso e preferiram seguir o exemplo de Josué e Calebe. Na vida espiritual não é diferente, ou seja, muitos que são libertos por Jesus Cristo e devido à dureza das aflições e provas começam, por opção, a blasfemar e se apostatar da misericórdia de Deus, mas somente os fiéis, por opção, perseveram e são os que entrarão na Canaã celestial, que o Senhor, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Essa é a mensagem bíblica. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3, 13. Sabemos
que o impossível, enquanto habitamos no corpo corruptivo, em algum momento haver a mentira e a impossibilidade de não se espantar com alguma coisa em momentos de nossas vidas cristãs. Isso é impossível acontecer. Acontece sempre em momentos de realmente situação muito difíceis, que a perseverança na fé, ela é muito cobrada e precisamos estar firme com o Senhor Jesus. Paulo deixou claro isso. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Ali dizemos a contextualização das palavras de Paulo em Romanos 7. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Paulo aqui estava se referindo à lei de Deus, a lei perfeita de Deus. E estava se referindo também à imperfeição do corpo que ele habitava, mesmo ele sendo um servo de Deus. Paulo deixa claro isso, essa situação. Romanos 7,15 diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O cristão não aprova os erros cometidos em quaisquer circunstâncias enquanto habita no corpo do pecado, e não se conformando. Romanos 12, 1, 3. Sempre está em comunhão com Deus por meio do perdão em orações e súplicas. Essa é a questão de perseverança. Romanos 7,16. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Paulo não aceita cometer erros, mesmo reconhecendo que a lei é boa. Só que ele tem discernimento que não basta cumprir a lei, e sim obedecer a Deus por causa do caráter de Cristo em sua vida. Romanos 7,17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas há o pecado que habita em mim. Nós, seres humanos, somos surpreendidos por erros, nós somos falhos. Mas nós temos a consciência voltada para o Senhor nosso Deus, que conhece os nossos corações e nos perdoa dos nossos pecados mediante nosso arrependimento e não se conformar com o pecado. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu homem natural, não habita bem algum, e com efeito, em querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Ora, Paulo falando aqui que não consegue fazer o bem, então ele era filho da perdição? Então, estão interpretando a vida de Paulo errado. Que, aliás, para justificar essa tal dessa predestinação, cito alguns textos de Paulo, e aqueles textos que não aprovam essa doutrina da predestinação, eles induzem o povo a achar que Paulo devia ter errado em algum momento, que a tradução teria sido errada, mas a tradução que eles se apoiam para defender a predestinação fatalista não havia erro nenhum. Só as que não apoiam. Isso aí é parcialidade, isso é malandragem dogmática. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Quantas vezes a gente está pensando que está fazendo bem, está fazendo mal? Falta na gente, às vezes, discernimento, falta na gente entendimento, e depois que aquilo passa, a gente, Senhor, me perdoa, porque eu agi dessa forma. Isso acontece na vida de qualquer um, mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Senhor está sempre renovando a nossa vida, está sempre renovando a nossa fé, sempre nos fortalecendo, e a nossa perseverança em confiar no Senhor, no milagre da salvação eterna, está justamente nisto, que morrermos em fidelidade a Deus, Deus nos ressuscitará em corpo incorruptível e imortal, sem essa lei do pecado. Romanos, até mesmo quando passamos, Paulo aqui nesse capítulo, de versículo 19 de capítulo 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Até mesmo quando pensamos em estar fazendo bem ao próximo, nos falta o discernimento e terminamos colaborando com o mal do inconformismo, da incomodação, da ociosidade nas pessoas, as levando ao instinto aproveitador e não conseguindo alcançar o devido discernimento e sabedoria de como devíamos fazer o bem. E mesmo quando acertamos, em muitos casos somos surpreendidos por ingratidões e desprezos levianos por parte da pessoa socorrida, até para fazermos o bem, até socorrermos a pessoa, questões sociais, até por questão de aconselhamento, de amor ao próximo, muitas vezes são muito mal interpretados, várias vezes. Romanos 7,20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Então nós não vamos nos justificar pelo fato de estar habitando no corpo de pecado, para dizer, não, é por causa do pecado, por causa do corpo, não. Nós nunca podemos nos conformar com a natureza carnal, com a natureza humana, porque nós, interiormente falando, somos seres espirituais, porque já escolhemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, esperando a redenção dos nossos corpos em incorruptibilidade, em imortalidade glorioso. Romanos 7,21 diz assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Nós habitamos no corpo de pecado, não tem jeito. Quer você chegue e diga que é filho da salvação ou não, você habita no corpo de pecado. E nem por isso você passa a ser filho da perdição. A questão é não se conformar com o pecado, não se conformar com a natureza do corpo pecaminoso. E essa é uma luta tremenda. A palavra de Deus que é uma luta do espírito contra a carne. Mas aqueles que estão em Cristo são vencedores. Porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Paulo aqui, ao se referir ao homem interior que vive sob a lei de Deus, em Cristo, não está se referindo ao homem natural, no qual atualmente vive ainda sob a lei do pecado. Ele está falando que ele sobre o homem espiritual, o ser espiritual, que tem um caráter de Cristo, ainda que o corpo natural, o homem natural, está sempre surpreendido para ferir esse caráter de Cristo. Isso acontece com o mundo, a toda a humanidade, porque toda a humanidade é pecadora. Paulo diz que aquilo que é em parte será aniquilado. Romanos 7,23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Membros, Paulo se referindo às ações da natureza humana. Paulo se referindo aos meus membros, não está se referindo às mãos nem aos pés, e sim às ações do homem natural, onde sob a lei do pecado, temem desagradar o Senhor, sabendo Paulo que em Cristo alcança sempre a vitória vital, mesmo que em algum momento a lei do pecado lhe infrinja derrotas momentâneas, que sempre é vencida pela graça de Deus, que por meio das orações e súplicas, em conformismo com o erro, alcança sempre o perdão do Senhor. Porque o que vence o mundo é a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos agora a Romanos 9. Romanos 9, 28, porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aqui Paulo deixa claro que Deus fará para os seus nova terra e novos céus, onde não haverá noite, porque não haverá lua e nem sol, e nem precisará de sistema planetário, porque o próprio Deus a iluminará, já tendo destruído naquele dia a terra e os céus, que hoje ele é existente. Romanos 9, 29, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, repetindo, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Aqui está dizendo que Deus cuida para que o pecado não prevaleça, mas se você crê em Jesus, o pecado não prevalece sobre a tua vida. Agora, se você não crê em Jesus, o pecado tem domínio sobre vós. E o Senhor Jesus não tem prazer naquele que vive em vida de pecado. Por isso, não percebe e nem recebe a misericórdia de Deus, embora ele esteja aí para todos. Mas o Senhor não impõe a que todos que recebam a sua misericórdia. Não será como Sodoma e Gomorra, que após o juízo do Senhor sobre aquelas cidades, depois de tudo, voltou ao normal. E os habitantes daquelas terras, mesmo hoje com nome diferente, continuam existindo, seres humanos sem pecado, tendo tudo voltado ao que era. Mas na criação de novos céus e nova terra, com essa terra que vai passar, nunca mais haverá a continuidade humana, porque o Senhor ressuscitará todos os seus em corpo incorruptível, incontaminável e imortal. E depois, lá no juízo, ressuscitará aqueles que morreram em impiedade, também em corpo imortal, porém ignominioso. Romanos 9,30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então aqui nós vemos opção de fé. Muitos daqueles gentios ouviram a palavra do Senhor e creram, e muitos judeus não creram.
Mesmo o povo judeu sendo um povo escolhido para a realização do plano de Deus, lá na promessa que ele fez a Abraão. Romanos 9:30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Aqui Paulo deixa claro que Deus não estabeleceu de antemão quem seria perdido ou salvo, porque Deus sempre quis que a opção do homem com sua própria alma de aceitar ou rejeitar obedecê-lo, como ocorreu com o casal antes de pecar. Deus deixa, é critério do homem, Deus faz a parte dele, agora você que faça a sua. Não fica inventando essa de predestinação de salvação, não. Você se achando o predestinado para ser salvo. Como é que você sabe que você é um predestinado para a salvação? Como é que você sabe que a outrem é predestinado para a perdição? Só porque esteve na igreja e agora está pecando? E você que anda dentro da igreja que também vive pecando? Está lá pregando sobre a predestinação da salvação? Deixamos de ser hipócritas. Vivamos a palavra de Deus, não como dogma humano sem vergonha que estão criando por aí. Romanos 9:31, mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. No próximo vídeo estarei gravando a partir de Romanos 9:31. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, em nome de Jesus. Próximo vídeo, vídeo 3. Amém.